certeza foi o gol mais bonito de Blue Lock, meus queridos, e ninguém vai tirar isso da minha mente. Meus queridos, que episódio sensacional, que partida linda do time V contra o time Z. Cara, emoção à flor da pele, trilha sonora, Isagi marcando gol, indo pra próxima fase, conhecendo novos adversários. Simplesmente Blue Lock, um dos melhores animes de esporte que eu já vi na minha vida. O jeito que ele me deixa empolgado é diferente. Comenta aí se não deixa empolgado vocês também e bora direto pra esse episódio saber um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu e qual é a verdadeira habilidade de Isagi. E aí galera do canal do Meu Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio de Blue Lock, episódio número 11, simplesmente incrível, meus queridos. Por isso já vou deixar agradecido aqui para vocês que estão deixando aquele like maroto aí, ó, que tá deixando aquele like, que está compartilhando, comentando e também se inscrevendo. Não se esquece de ficar no vídeo até o final e comentar o que acharam desse episódio. Simplesmente Blue Lock consegue envolver o meu coração em tal ponto que ele me lembra muito My Hero Academia, Bleach, em momentos super extravagantes, momentos de raça, momentos da hora, Jujutsu Kaisen no mesmo estilo e ao mesmo tempo ser de esporte, ser de futebol, o meu esporte favorito, obviamente, porque eu adoro futebol. E agora vamos lá direto para esse episódio. Seguinte, gente, o Isagi conseguiu dominar aquela bola e eles partiram para o contra-ataque. Uma coisa que não fica muito clara para todos nós nesse começo, que a gente passa às vezes até meio que despercebido, é que em todo momento que o Isagi prevê o futuro, essa não é a sua verdadeira habilidade, esse não é o seu verdadeiro ponto para fazer um gol. Ele vai tocando com todo mundo, para todo mundo chegar lá na área, né? Usa até o próprio Tigiri de isca, usa também o Kunigami, o Bachira, mas o Bachira é um cara que eu acho mais da hora porque ele não tá nem aí se ele tá sendo usado de isca ou não. O que importa é jogar de fato futebol. Só que enquanto o Isagi ele pega a bola, a gente percebe que ele pensa muito no que vai fazer. Isso acaba atrasando muito a sua jogada, porque enquanto ele tá pensando, o outro cara vai lá e rouba a bola. E o que muita gente pode não ter percebido nesse começo, e talvez até tenha se surpreendido entre aspas, é que o Nagi está sempre atrás do Isagi em todo momento em que eles estão correndo. Tanto que eu não estranhei quando ele chega perto do Isagi. Por quê? Porque ele estava seguindo desde a primeira jogada ali, desde que o Isagi acaba dominando a bola. Então o Isagi dominou a bola, toca pro Tigiri, eles usam ali a triangulação de tocar um pro outro, ó, toca pra um, toca pra outro, usa o outro como isca, e tudo isso é pro Isagi fazer o seu gol. Ele quer fazer o seu gol, e essa é a parte legal de Blue Lock, ele provoca muito o egoísmo. E bom, não é aquele egoísmo tipo, vou pisar em todo mundo e dane-se você, vou te machucar, vou te destruir, naquele ponto de você destruir literalmente uma pessoa, mas é no intuito de você vencer. E é isso, cara, futebol é isso. Quem vence é quem sai por cima. E é então que o Isagi vai lá, vai tocando, vai triangulando, só que quando chega pra fazer o gol naquele pontinho ali, tipo, eu vou chutar daqui, vou dominar e vou marcar o gol, aparece o Nagi atrás dele. E o Nagi, ele vai por dentro, né, pra poder fechar o ângulo, e quando o Isagi acabar chutando, ele perder esse chute, porque ele vai ter que dominar e chutar. E nisso, o Bachira mandou uma bola cruzada, né, lá da ponta diretamente para ele, e aí nesse momento ele poderia tocar ou chutar direto, ou dominar e chutar, ou dominar e tocar para alguém. Tinha várias possibilidades, todos ali. Ele começa a ficar desesperado e eu falo, meu querido, o que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí a habilidade dele, pum, foi algo de atacante de verdade, atacante do último passe, atacante do último chute. O que é o último passe? O último passe seria a assistência para o gol. Então ele é o atacante que recebe essa bola do último passe e bate nela de primeira. Na maioria dos seus gols, bem lembrado pelo autor, muito legal, que a gente vê que todos os gols do Isagi foram de primeira, ele não dominou e depois chutou. A habilidade dele vai a zero se ele acaba dominando e pensando demais no que fazer. Então é melhor mandar logo a bicuda pro gol e já era, mano. Estilo argentino, que eu achei demais, porque argentino é muito assim, já mete a bicuda mesmo, e se não for gol, se for feio, não importa. O que importa é você tentar. E aí então, mano, ele pega, vai pra cima do Nagi, o Nagi tá ali tentando fechar ele, mas ele consegue meter uma bicuda, e que animação, que trilha sonora,
que guitarrinha marota tocando e pum, e eles mandam uma bicuda pro gol. Gente, o que eu vibrei com esse gol maravilhoso não está na face da terra. Simplesmente, isso sim consegue ser um anime de esporte, começar a me empolgar. Bom, a Wash também conseguiu fazer isso muito bem, por outras diretrizes, outros modos de trabalhar, mas Blue Lock ele tem muito mais a pegada shonen, que é a pegada que mais atrai as pessoas na hora de assistir um anime, por exemplo, de esporte, onde tem aquela parte mais da emoção, né? A gente vê bastante isso também em Haikyuu. E é então que beleza, ele marcou o gol, eles ganharam e finalmente, cara, eles ganharam, cara! Só que aí, o legal desse ponto não é só isso, é também o Nagi. Vocês perceberam que o Nagi ainda pensou que tinha tempo, ele ainda queria marcar o gol, ou seja, finalmente eles perderam e eles vão aprender com a derrota, aprender a ser melhor, aprender a tentar mesmo assim. Mano, simplesmente sensacional, porque trouxe amor ao futebol pro Nagi, que é um cara que, bom, ele é meio surreal no anime, porque ele nunca praticou nenhum tipo de esporte e ele não tem como ter aquele físico todo, sendo um baita de um sedentário e um preguiçoso. Mas dane-se, isso aqui é um anime, a gente tem que desconsiderar essas paradas. Suspensão de descrença, já ouviram falar? Bom, suspensão de descrença, só resumindo aqui, é como algo que não existe, não tem como acontecer, mas no anime acontece. É num desenho, é um filme, tanto faz. E aí você tem que acreditar porque sim. E bom, de toda forma, o Nagi começa a perceber que ele precisa ativar o seu ego mais vezes, que ele pode jogar mais, que ele pode dar o seu melhor e mesmo assim perder, porque isso faz parte do esporte, mas que ele ainda continua na briga. E bom, os times que avançaram são o time Z e o time V, e muitas coisas vão acontecer para essa segunda fase. E é aí que vai uma parte legal do episódio que trabalha o futebol também, porque eles vão para um treinamento de condicionamento físico. E detalhe, o ego, ele mentiu sobre todos os processos ali no Blue Lock. Na verdade, não existem prédios 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantos ali, né? Os 5 prédios. Na verdade, só existe o prédio número 5, mas ele quebra aquela autoestima dos jogadores de se acharem o pai e tal. Por quê? Porque quebrando esse negócio, ele quebra aquele sentimento do japonês. O japonês, ele é uma pessoa que já tem uma vida, entre aspas, vamos colocar assim, pronta. Não tem muitas comunidades, favelas, né? Como você preferir chamar por lá. Eles não passam por grandes coisas assim, tanto que pessoas que falham lá no futebol podem seguir uma vida normal, então acaba aquele ego, né? Tipo, você fica meio que despreocupado. E para isso o ego precisava quebrar isso deles, coloca eles no condicionamento físico, porque isso faz parte do futebol, você precisa de um condicionamento físico para jogar 90, 120 minutos, cobrar ainda os pênaltis muito bem. Por isso que muitos jogadores eles cansam assim quando não tem um condicionamento físico muito bom. Um detalhe é a seleção dos Estados Unidos, para você perceber quantos jogos na Copa do Mundo eles conseguiram jogar muito bem no primeiro tempo e cansaram no segundo. Por quê? Porque na MLS não é tão exigido da parte física dos jogadores, né? Então, graças a isso, os jogadores de lá costumam cansar muito no segundo tempo. Isso se provou nos próprios jogadores estadunidenses. Então, vocês percebem esse tipo de coisa ali. Seleções, por exemplo, como a Croácia, que conseguem durar muito mais tempo, não só porque joga na Europa, mas principalmente porque tem um trabalho de condicionamento físico melhor. Isso é necessário no futebol. Eu percebi em todas as partidas dos Estados Unidos que eles sempre começavam muito bem e depois cansavam totalmente. Os caras estavam acabados, morrendo já. Não aguentavam um peido, não é à toa que perderam. Exemplos dados aqui pra vocês, eles vão pra esses condicionamentos e temos 3 pessoas que passaram, né? O Junichi, o Anima, que é um dos irmãos da sobrancelha lá, que dane-se, tomara que ele caia fora. Nós temos o Nico, que é um cara que eu gostei bastante e parece que ele começa a utilizar aquela previsão do futuro, ou mesmo as mesmas habilidades ali que o Isagi tem pra poder avançar. Conseguiu marcar 4 gols e avançou pra próxima fase. E temos também o Shohei Barou, que é o nosso rei, né? O atacante dos sonhos ali, o mito das bolas paradas. E bom, eles chegam lá, eles ultrapassaram ali, conseguiram, vão pra próxima fase, e nessa próxima fase vai ser uma parte meio diferente, não vai funcionar mais como um time, e é então que se juntam todos os caras ali, todos eles têm o ego quebrado. O Jinpachi fala assim: vocês são todos uns merda, vocês nunca jogaram bola pra sobreviver, assim como o Noah, que é o cara francês lá, que é muito conhecido, porque ele viveu no subúrbio e só tinha a bola pra sobreviver. Ou seja, cara, ele basicamente colocou os brasileiros ali, os africanos também, e pessoas que são de países normalmente, às vezes até subdesenvolvidos, embora ele colocou ali, tipo, a França, né? Mas vamos no detalhe que eles precisam do futebol pra sobreviver. E como ele vai conseguir ser um atacante muito bom se ele não tiver um ego, se ele não tiver a fome de gol de verdade, se ele tiver aquela raça? Porque ele precisa
precisa quebrar a cultura japonesa que já é trabalhada desde o primeiro episódio para ser quebrada nesse episódio, pro japonês mudar, pro japonês ser uma pessoa melhor no futebol. Ele precisa muito menos até de disciplina, precisa ainda da disciplina, mas precisa mais do ego. E isso se mostra na própria Copa do Mundo. Vocês percebem que o Japão só perdeu para a Croácia porque eles não tinham ego, não tinham cacuete de vou mandar uma bicuda no gol, não tinham um de argentino que chuta logo pro gol e já era. O Uruguai também faz bastante isso. Quando chega ali na cara do gol, é pimba meu boi e já era, moleque. Então ele quer quebrar essa cultura para que os caras consigam ser os melhores. E tomara que esse anime ele tenha um incentivo dos próprios japoneses para que eles consigam quebrar isso e jogar ainda melhor futebol. Eles já têm a disciplina, eles já são muito bons, né? Eles já melhoraram pra caramba de uns anos pra cá, mas o que falta mesmo é essa parte mais feroz do japonês, de eu vou marcar o gol, eu sou bom, eu vou pra cima. Então eu gostei bastante disso, e é então que na segunda seleção a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas sabemos que tem 5 estágios, e quem chegar no 5º estágio, né, vai ter completo ali a segunda seleção, e vai treinar, o que aparece ali, com 5 jogadores, os melhores do mundo, segundo o próprio Jinpachi Ego, provavelmente pessoas aleatórias, não devem ser pessoas de verdade, acredito eu, mas que são de várias nacionalidades, como brasileiro, espanhol, inglês e por aí vai. E vão treinar com esses caras, então é uma ótima oportunidade. E é aí que conhecemos o Itoshi, alguma coisa lá, esqueci o nome dele mais ou menos, mas eu sei que ele parece ser irmão do Sai Itoshi, que é aquele maluquinho que apareceu em episódios passados, que é o bonzão lá do japonês, é o meio campo, se eu não tô enganado. E acho que esse irmão quer ser o atacante pra esse irmão, né? Eu acredito pelo menos que é isso. E ele mostra uma grande habilidade no seu chute, quando ele manda uma bola no alto e depois acerta ela com um outro chute. Bom, isso daí é possível? É, mas tipo... o cara tem que ser muito bom pra fazer isso, tá ligado? É tipo você jogar o frisbee e atirar no frisbee e conseguir acertar com um tiro, né? Tipo, é uns bagulho meio surreal. Mas a gente não tá nem aí. Esse cara já mostra que ele é o melhorzão, passa pela primeira porta e depois vai o Isagi com toda a sua vontade, todo o seu ego, e aí acaba o episódio. Gente, episódio sensacional. Trabalhou várias coisas super legais de futebol de verdade, como o próprio condicionamento físico, que embora os caras tenham ficado pé da vida, condicionamento físico é uma parte importante. Se você não dura muito tempo no campo, ou então se você se cansa demais, ou então você acaba se machucando muito, é por conta também do seu condicionamento físico. Então eles precisam ter fôlego, precisam melhorar essa parte física também, para melhorar suas próprias habilidades, como a força do chute, resistência, força para as divididas de bola, pulos mais altos, entre outras coisas. Então, pessoas que praticam muito condicionamento físico, como o próprio Cristiano Ronaldo, que já foi a época dele, mas era muito bom por conta disso, condicionamento físico. Quanto mais você melhora e você tem a sua habilidade, o seu talento, mais você vai polindo o seu diamante bruto, tornando ele cada vez mais uma joia mais rara. Então, gente, sensacional essa parte do condicionamento, ele trabalhando o ego, quebrando essa cultura que o japonês tem lá, mostrando que eles têm que ter fome de gol mesmo, como se eles fossem morrer no outro dia se não acontecesse nada. É uma fome de gol literal, digamos assim. Então, bem legal esse modo do Jinpachi Ego trabalhar ali todos os jogadores, não só o ego, mas como também sua autoestima, né? Muito bom, mais um episódio sensacional e aguardo muito pra ver essa segunda seleção que promete ser muito da hora. Tô ansioso pra ver. Mano Joe aqui está vazando, até o próximo vídeo, te aguardo no próximo vídeo, hein, galera? E não se esquece de comentar o que acharam desse episódio de Blue Lock. Eu adorei. Então, Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima, fui, valeu.